Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como vocês podem ver, né, tô aqui no sítio e vim trazer, né, uma notícia que não é boa. Eu vim semana passada, até gravei pra vocês, eu deixei um pouquinho. Não gravei o que aconteceu completo, né? Mas gravei só a gente lá no lugar, vou mostrar. Vai sair, vou explicar pra vocês. Começar. Então, meu tio, que ele é tio da minha mãe, meu tio Arnaldo, como vocês viram aí que ele tava acamado, tava... Minha voz tá assim porque eu acordei não faz muito tempo, tá? É por isso tá meio assim. Mas minha voz não é assim, gente. Enfim, aí ele tava acamado, como vocês viram aí, teve todo o processo, né? Que eu gravei pra vocês dele acamado. Eu cuidando dele também quando a gente tava morando aqui. Só que, muito bem, toda vez, gente, ele tirava a sonda, tinha vez. Olha, ele tava progredindo, na verdade. Peraí, gente. Ele tava meio que progredindo, né? Ele não mexia com a perna, ele tava mexendo. Ele não coçava a cabeça assim, ó. Ele tava coçando. Ele não queria dar na gente. Ele tava querendo dar na gente. Ele fazia assim, com a língua querendo dar. Tinha uns e tudo. Só que eu acho que não vou postar pra vocês que ele tava só de fralda. Então, acho que o YouTube não deixa. Então ele tava assim, sabe, progredindo. Tinha algumas melhoras. Teve algumas pioras. Às vezes ele puxava a sonda do nariz, tinha que levar ele pro hospital. Então era assim, sabe? Nada, uma melhora muito grande para ele chegar a falar, chegar a se movimentar. Teve um braço dele que nunca se movimentou, era só o outro lado. Então, era isso que ele tava vivendo, sabe, gente? Só acamado. Não saía, só saía da cama ou só saía de casa pro hospital, do hospital pra casa. Era assim. Quando ele tirava a sonda, quando ele não tirava, era 24 horas só ali. Minha avó dava banho nele. Minha tia também dava banho, trocava a fralda que ele fazia cocô. O xixi ele fazia pela sonda. Então é isso. Ele tava bem mal, sabe? Dava. Primeiro de tudo, gente, antes que vocês perguntem por que ele ficou assim, eu tinha falado no vídeo, deu AVC nele. Deu primeiro, que não foi tão forte, ele ficou falando. Ele ficou meio sem se movimentar um pouco, mas ele se sentava, ele, sabe, gente, ele se movimentava, só não tinha força para andar. Depois ele começou a andar, até me surpreende, uma vez ele veio parar aqui andando normal. Tudo certinho, aí depois deu outro, gente, que já deixou ele meio, sabe? Já deixou ele meio mal, ficou com a boca torta. Deu mais forte um pouquinho, ficou com a boca torta, não falava nos primeiros dias. E ficou bem mal. Depois disso, deixa eu ver se eu lembro, depois disso parece que ele ficou ainda andando. Acho que foi dessa segunda vez, gente, que ele ficou andando. Que da primeira deu, mas não foi tão forte. Sei que deu várias, gente, nele. Aí teve também uma que deu, que ele tava com a pressão bem alta. Que eu falei acho que teve um vídeo que eu falei pra vocês que a pressão dele tava 20. Por não sei quanto, tava bem alta. Levaram ele pro hospital. De lá, eu não sei se foi dessa vez que transferiram ele. De lá. Não, gente, dessa vez ele voltou pra casa. Ele ficou. Deu só um pouquinho. Agora da terceira mesmo. Da terceira que foi da vez que levaram ele pro hospital. Ele tava sem andar. Era sem. Ah, não, gente, foi dessa última vez mesmo que eu pedi. A pressão dele tava alta, se eu não me engano. Eu acho que era. Não tô muito lembrada. Sei que deu a última vez, que é a penúltima vez que deu nele. Deu bem umas 3 vezes, ou foi 4. Ele tava andando. Não, ele tava sem falar. Começou ele sem falar, sem se movimentar, só ficava sentado na cama, parado. Que eu não sei se eu gravei pra vocês essas partes. Dele só sentado na cama. E quando ele queria água, ele fazia só o gesto que queria água, me pedia água, tipo o gesto que ele fazia. Às vezes saía a voz dele bem fraquinha mesmo.
Aí ele foi, gente, só piorando, sem se movimentar, só deitado na cama. Aí, quando minha avó viu assim que ele não tava querendo, pronto, quando ele começou sem querer comer, realmente, que ele começou, não queria comer nada, minha avó fazia papinha, fazia as coisas, ele não quis comer de jeito nenhum, gente. Não queria comer, então foi dessa vez que levaram ele pro hospital. De lá, do hospital aqui de Águas Belas, ele foi transferido pra Caruaru, se eu não me engano. Foi Caruaru, gente? Não, foi pra Serra Talhada. Foi pra Serra Talhada que ele foi. Acho que foi dessa vez que ele foi pra Serra Talhada. Ó, gente, foi tantas vezes que ele foi pro hospital que eu não tô lembrando. Não me recordo de jeito nenhum. Se foi dessa vez que ele teve essa piora bem grande mesmo. Que ele ficou até sem querer comer. Acho que de lá eles transferiram ele pra Serra Talhada. Se eu não me engano. Acho que foi. Sim, gente, aí dessa vez de Serra Talhada, ele voltou pra casa falando, mas era meio... Você não dava pra entender direito o que ele tava falando. Aí eu não... Desce. Desce. Cai. Ficar aqui. Mas eu não entendeu. Não. Aqui tá nos pegando em pé. E ele tá bebendo muita água. Muita água mesmo. Pode ser que seja transferido lá. Não tô lembrada, foi dessa vez que ele também começou a se arrastar. Pronto, gente, foi dessa vez que ele veio de Serra Talhada, que ele começou a se arrastar pelo chão. Ele não andava ainda. Ficou só se arrastando pelo chão. A gente dizendo que ele não podia fumar, ele bravo. Que o médico falou que se ele fumasse, gente, ele ia piorar. E mesmo assim ele tava fumando. Minha avó escondeu todas as bitucas de cigarro. Escondeu tudo, gente. Minha avó escondeu cigarro. Ele catava, ia pro chão, catava as bitucas de cigarro, acendia e fumava. Ele reinava, aprontava muito. E ficava bravo com quem jogava cururu, minha tia. Minha tia foi falar pra ele não fumar, ele pegou um cururu, sacudiu nas pernas dela. Ele era bem bravo, bem estressado. Então, eu não sei o que foi que deu de outra vez nele. Não tô mais lembrada. Pronto, acho que foi dessa vez que a pressão dele subiu, que ele foi pra Serra Talhada. E depois que ele começou a piorar, que ele ficou sem falar mesmo, sentado, mas só que ele foi piorando, gente. Foi piorando até ficar sem comer e ficando fraco. E minha avó
Aí foi dessa vez que a SAMU veio buscar ele. Foi. Acho que foi dessa vez que a SAMU veio buscar ele, que ele não tava bem de jeito nenhum. Era dando um soluço nele. Se vocês verem, gente, foi rojão. Então veio a SAMU buscar ele. Aí daí ele foi transferido pra Caruaru. Foi pra Caruaru, se eu não me engano. Foi pra 2 lugares que ele foi transferido. E minha tia foi visitar ele, então ele ficou na UTI. Chegou lá, gente, deu uma parada cardíaca, acho, respiratória nele. Mas o vizinho até foi com ele, tá? O vizinho aqui foi com ele, ficar com ele lá. Deu tipo uma parada respiratória, deu na verdade, aí reanimaram ele. Deu outra, parece, nele, aí pronto, não deu mais. E nisso ele foi só piorando, piorando. Ele tava só, ele não tava na UTI ainda, ele tava no quarto. Aí quando deu essa segunda parada, levaram pra UTI. Mas parece que depois ele voltou pro quarto. E ele foi piorando, aí deu outra, e pronto, não tiraram mais ele da UTI, aí entubaram ele. Ele ficou entubado. Ficou, gente, sem falar, acho que ele já tava sem falar, mas ficou bem ruim mesmo. Ele ficou entubado bem uns 15 dias, se eu não me engano. Aí pronto, aí tiraram, né, a intubação e deixaram ele, conseguiu respirar sem usar aparelho, que ele ele tava usando aparelho para respirar. Ele passou essa fase de sem conseguir respirar sem aparelho. Ele começou a respirar sem a ajuda de aparelhos, então tiraram a intubação e ele ficou lá. E depois de um bom tempinho ele teve alta. Teve alta. Minha tia visitou ele passou bem um mês, gente. Bem um mês, eu fui 15 dias. 15 dias, 3 semanas, se eu não me engano, internado. Foi uma coisa assim. Aí ele veio pra casa, minha avó arrumaram uma cama de hospital. E ficou assim. Ele com a sonda aqui, se alimentando por sonda. Ficou tomando água por sonda, a medicação. Ficou 6 meses certinho, só assim, gente, só por sonda. Se alimentando por sonda. Não se movimentava de jeito nenhum no começo. Nem o braço ele se movimentava. Ó, gente, eu quero que vocês entendam, tá? É porque ficou meio confuso que eu tava tentando lembrar quantas vezes ele tava indo pro hospital, tá? Ele foi muitas vezes pro hospital que deu isso nele. Então, ele passou da hora da morte, gente, muitas vezes, muitas vezes mesmo. Aí, como vocês viram, eu gravava pra vocês cuidando dele. Só não trocava a fralda, que eu não tinha coragem, gente, de trocar a fralda, não. Eu só dava comida, remédio, água e assim ia. Então, pronto, depois disso ele não melhorou, só melhorava assim, mexia o braço, ficava bravo com a gente, coçava a cabeça, mexia a perna. Só tinha só progredia isso, mais que isso não. Ele fazia força às vezes para se levantar. Chorava, gente, ria. Ele chorava, ria. Eu gravei pra vocês. Tinha hora que ele ria. E pronto, foi isso. Aí ele começou só emagrecendo. Mesmo ele comendo por sonda, ele ficava magro. Ficava magrinho, magrinho. A gente se mudou pra cidade. Antes disso, eu não tava indo cuidar dele. Minha tia tava cuidando e minha avó arrumou uma pessoa pra cuidar dele antes. Porque minha avó sozinha não dá conta, gente. Ela tem roupa pra lavar, muita coisa pra fazer. E eu pedia pra ela, pra eu ir ajudar ela na casa, sem receber nada. Mas ela não queria. Ela não queria que eu fosse ajudar ela. Então, as ajudas que eu dava era assim, cuidar dele. Mas depois eu parei. Porque ela arrumou essa outra mulher e pronto. Aí a gente parou, tá indo lá porque ela tinha essa pessoa. Depois veio minha tia Joséane, mudou pra cá. E pronto, a gente foi pra cidade morar lá. A gente começou, né? Às vezes ele ia tirava a sonda. Só que ele demorou muitos dias sem tirar a sonda. Eu só tô achando estranho, porque né, ele nunca parava de tirar essa sonda. Só quando minha avó amarrava a mão dele um pouquinho pra ele não ir pro nariz. Começou
piorando, aí do nada. Piora não, né? Ele ficava do mesmo jeitinho, só que do nada, nesse dia, eu acho que foi dia 30, dia 29, se eu não me engano. Dia 29, eu até saí de lá. Gravei aí um pouquinho pra vocês, a SAMU, vou até deixar aí as imagens. Só a da SAMU, tá? Não gravei ele. Minha avó já tinha pegado, o povo já tinha pegado uma vela pra botar na mão dele, que ele tava tão mal, gente, tão mal, gemendo mesmo, saindo aquela... Ele não falava, mas se ele tivesse, tipo, com dor, ele ficava gemendo, então saiu o som, né, dele gemendo. Aí pegaram até uma vela pensando que ele ia, né, gente, porque vira a agonia dele. A gente não tava aqui pra ver. Aí eu vi mais minha mãe no carro. Chegou bem ali onde eu esperava o ônibus, tá a SAMU, sem saber por onde entrava. Eu falei pra minha mãe, mãe, se a gente ligar pra ambulância, a ambulância não tem tudo que a SAMU tem. Não vai vir pra socorrer ele rápido, vai só pegar ele e levar pra cidade pra poder socorrer ele. A SAMU já tem os equipamentos dentro da SAMU, então fica bem melhor. Então minha mãe ligou pra SAMU e a gente veio correndo, veio minha mãe só. Correndo, gente, pra dar tempo de chegar ali na SAMU. A SAMU ficou esperando. Ficou sem saber, tentando ligar pro conhecido da minha mãe pra eles avisar onde era a entrada. Só que aí a gente conseguiu, minha mãe conseguiu e falou, é aqui. Aí eles vieram ligeiro. Chegaram lá, começaram a pegar ele, né? Levaram ele pra dentro da SAMU e parava, gente. Parava, esse carro parou um monte de vezes no caminho. E a gente já pensou que era ele passando mal, mas era eles ajeitando lá, que a saturação dele tava só em 70, eu escutei. Aí na hora que pararam, eu gravei um pouquinho pra vocês, mas não mostrei ele. Não, tô gravando. Aí a saturação dele tava só em 70, que ficavam parando o carro, aí minha mãe foi saber o porquê tava parando tanto. Aí era ajeitando lá, porque a saturação dele tava só em 70 e o normal é 95, 100, né? Aí pronto, depois disso eles ajeitaram lá e daí não pararam mais. Era correndo. Eu e minha mãe atrás. Continuando. Agora eu esqueci o que eu ia falar, gente. Sim, aí ele foi internado. Se lembrando que quando ele saiu do lado de Caruaru, os médicos já falaram que ele ia vir pra casa praticamente, né, gente, pra descansar, ter o descanso dele em casa. No caso, já veio sem esperança, né, que ele tava com a úlcera, se eu não me engano. Então, não tinha cura. O que ele não tinha cura, mas ele passou 6 meses ainda vivo. Depois de tudo isso que aconteceu, ele passou 6 meses ainda, gente. Então, chegando lá no hospital aqui de Águas Belas, ele não quis transferir, porque sabia, viram o jeito dele, do jeito que ele tava, então sabia que não ia ter muito assim futuro, né? Mas ainda perguntaram se queriam transferir, não adiantava transferir uma pessoa só para sofrer. De novo, sofrer no mundo. Quando levaram ele pra lá e já viram que ele não ia ter muito futuro para transferir. Então, ainda perguntaram se queriam transferir ele. Minha tia falou que, minha mãe falou que não também. Não adiantava. Sim, aí fizeram o exame para saber, porque ele estava sentindo muita dor. Quando fizeram o exame, deu infecção bem forte na urina que ele estava. Bem forte. Então, continuando, falando pra vocês. O que eu tava falando, né, que começou. Ignorar a zoada, tá, gente? É a Zaira aqui. Zaira tá aqui comigo, ó. Vou mostrar pra vocês. É Zaza. Ela ontem já soltou, tá, gente? Sim, continuando. Porque eu vi vários comentários falando que a cachorra tava presa, blá, blá, blá. Minha mãe vai organizar um canto ali, vai cercar. Vai ficar um espação pra eles dois, então eles vão ficar soltos, tá? Eles só estão assim por enquanto, mas tem a corda bem grande. Ela anda essa parte da garagem todinha, tá? É bem enorme aqui.
Então tem espaço que sobra pra ela. Antes que fiquem falando, assim, o assunto do vídeo é sobre os cachorros, né, que eu tava falando. Começou, o médico falou que ele tava com essa infecção urinária bem forte e disse que normalmente as pessoas não duravam nem 20 ou nem 48 horas. Vou botar mais pra cá que dá pra vocês verem, dá pra escutar melhor. Disse normalmente as pessoas não chegavam nem às 48 horas, não sobreviveria, né? No caso, a 48 horas, porque é muito forte essa infecção. Que ele tava bem forte mesmo, essa infecção. Aí passou um dia, no outro dia, minha tia saiu do hospital. Acho que ele ficou. Pronto, ele deu entrada na quinta. Foi na quinta, se eu não me engano, não, na terça. Terça, quarta, aí na quinta ele faleceu. Foi. Se eu não me engano. Na quinta foi que ele faleceu. Vou até olhar as datas aí. Tá, mas sei que parece que foi na terça que ele deu a entrada, que a gente saiu, ou foi na quarta. Que ele deu a entrada no hospital e ele ficou 2 dias ainda lá internado. Uns 2 dias e um pouquinho que ele ficou internado. 2 dias e meio. Aí ele começou ficando. No outro dia, minha tia saiu de lá e minha mãe foi. Quando minha mãe foi. E vai ter um monte de cortar é porque estão fazendo zoada ali, gente. É meu primo e meu irmão que estão jogando ali, estão fazendo zoada. Então, deixa eu explicar. E depois minha tia saiu do hospital, foi resolver as coisas dela, que ela tava com ele. E minha mãe foi pra lá, passou o dia. Minha mãe saiu às 8 horas da manhã. E ficou o dia todinho com ele. E nisso, ele não... Minha mãe disse que nesse um dia todinho ele não fez xixi de jeito nenhum. Porque era que nem os rins dele tava parando, gente. Com certeza, pra ele não tá fazendo xixi, essa infecção acho que passou pra vários lugares. E ele também tava fazendo número 2 sem parar, tá? Antes de minha mãe ir. Minha tia disse um dia antes ele tava fazendo cocô sem parar, então não adiantava trocar a fralda se ele tava só fazendo cocô direto, sem parar. Eu pesquisei essa infecção, ela passa pra intestino também. E é bem grave mesmo essa infecção. Sim, aí sobre a saturação dele, chegou lá no hospital, tava melhor, tá? Ficou 95, minha tia disse, tava normal. Ele tava fazendo, né? Fazendo número 2 sem parar. O xixi ele não tava mais fazendo no dia que minha mãe foi. Minha mãe passou o dia todo com ele. Quando foi às 4 horas, minha mãe falou que ele começou a ficar... Eles foram tirar a secreção, né? Que eles tiram do pulmão. Alguma secreçãozinha que tava no peito dele. Aí foram tirar. E o enfermeiro disse que era normal ele ficar cansado. Mas minha mãe notou que ele tava bem cansado mesmo. Só que ela achou que era normal e por conta que tirou essa secreção dele, né? Mas não parou, gente. Não parou de ficar cansado. Quando chegou às 4 horas, 5, minha mãe disse que ele só foi ficando cansado. E umas 6 horas foi que ele ficou bem pior mesmo. Minha mãe até mandou um vídeo, mas é lógico, né, que eu não vou botar aqui. Minha mãe mandou um vídeo dele respirando bem, sabe, bem cansado mesmo. Então ela chamou o enfermeiro. Ela chamou o enfermeiro que viu que ele tava bem pior. E ele falou que não tinha o que fazer, gente. Disse que ele não tinha o que fazer, isso que o médico já tinha falado. Se o médico já falou, né, pra vocês, que ele não tem jeito, disse que não podia fazer mais nada por ele. Ali é só esperar mesmo em Deus, né? Um milagre vindo de Deus. E foi isso. Aí quando chegou umas 6 horas, minha mãe mandou esse vídeo, era 6h11, se eu não me engano, minha mãe mandou esse vídeo. Quando foi com uns 11 minutinhos, 12 minutinhos, minha mãe mandou uma mensagem falando que ele tinha falecido, gente. E aí ele faleceu, descansou. O médico ainda foi lá e perguntou minha mãe, ele veio correr no médico, né, tentar socorrer ele.
o médico perguntou pra minha mãe se ela queria que ele tentasse fazer a manobra, mas disse provavelmente ia quebrar as costelas dele, gente. Costela não, isso aqui dele ia quebrar. Porque ele tava bem magrinho mesmo e também ele não ia aguentar, gente, ia doer muito mais. Então o médico falou se minha mãe queria que deixe ele descansar. E também parece que na hora que o médico ia fazer isso, gente, ele já tava sem batimento. Quando colocou o aparelhozinho, não tava mais com batimento. Sim, também não tava achando a pressão dele antes dele falecer, não tava achando a pressão. E é os primeiros sinais, né, que fica, que não tá bem, é quando não tá achando a pressão. E ele foi ficando roxo, a mão roxa, ficando roxo também. E minha mãe falou que ele ficava tipo querendo chamar a mãe. A mãe dele, ele ficava fazendo com a boca aberta, tentando chamar a mãe dele. E, gente, sofreu. Aquela criaturinha sofreu tanto, gente, sofreu tanto, que só ele sabe a dor que ele sentia. Até para tossir, ele fazia de tudo para não tossir, que isso aqui dele, acho que ficava tudo dolorido. Só quem viu o sofrimento dele sabe, quando minha mãe disse, todo mundo, gente, todo mundo pediu a Deus, né, que se fosse para ele não voltar a ser o que ele era antes, que Deus levasse, porque o sofrimento que ele estava, só via mesmo quem tinha coragem. Então ele descansou. Foi o melhor para ele do que estar naquele sofrimento, numa cama, 24 horas por dia, sem poder ir ao banheiro por si próprio, sem poder beber água, sem poder comer, andar, falar, se comunicar com ninguém. Ele se comunicava do jeito dele, ó, com o olho. Às vezes ele se comunicava assim, com o olho. A pessoa perguntava assim. Vocês ignoram, gente, que eu tô mudando de lugar toda hora, é porque fui ali gravar lá na garagem. Minha mãe foi limpar as corras dos cachorros. Aí eu não me sinto à vontade, eu gosto de gravar assim, que no canto que não tenha ninguém, gente. Eu fico mais à vontade de gravar. Porque tem zoada. Vocês ignoram alguma zoadinha que é meu marido ali jogando mais meu primo. Tava ele e meu irmão, e agora tá meu marido e meu primo jogando. Continuando como eu tava falando, não era essa a notícia que eu queria vir trazer pra vocês, tá? Eu queria vir trazer que ele tinha se recuperado, que ele tava bem e tudo mais, mas infelizmente não foi isso. Essa é a notícia que eu tenho a dar pra vocês, né? Que ele faleceu, gente, ele descansou. Melhor do que estar naquele sofrimento que ele tava, de estar acamado, de querer falar, de querer, sabe, assistir. Minha tia botou na televisão pra ele assistir uma vez, mas ele nem prestava atenção. Várias coisas, gente. Muitas coisas que você olhava assim pra ele, só dava uma pena. E a único... Pronto, as duas opções, que era Deus fazer um milagre na vida dele pra ele voltar a ser quem ele era, ou dar o descanso dele, né? Que no caso é a morte. Ele sabe o resto, né? Então foi o melhor pra ele. A gente ficou triste, lógico, eu ainda chorei. Sim, é que eu tava falando, lógico que a gente fica triste, porque é uma pessoa que a gente via há anos aqui, ele veio morar com a minha avó, não me lembro. Antes do meu pai morrer, tá, gente? Ele veio morar com a minha avó. Meu pai morreu já faz o quê? Uns 14, 13 anos, por aí que ele faleceu, meu pai. E meu tio já tá aqui, ó, há tempo, morando com a minha avó. Sempre a gente via ele. Ele vinha pra cá, subia pra cá, vinha tomar café, tinha vez. Heloísa gostava só dele. E ele andava de moto, amava andar de moto. Com uma perna só, mas ele andava, até gravava pra vocês, tinha vez. Então, várias coisas, gente, ele amava fazer. Mas, infelizmente, a vida foi assim com ele, né? E a gente sente... Quando vê os vídeos, eu também, no dia que eu soube, eu chorei. Mas depois a pessoa começa a pensar que foi melhor assim do que ele estar naquele sofrimento. Quando é uma morte assim de repente, que você, fulano, tá bonzinho, sem nada, do nada, né?
falece, você tem aquele choque. Mesmo o meu tio desse jeito, eu ainda tive aquele choquezinho, sabe? Mas você tem mais aquele choque, você, sabe, chora, chora, chora. Mas quando uma pessoa tá acamada mesmo, você às vezes dá aquele alívio. É aquela, sabe, aquela sensação de saudade, mas ao mesmo instante dá aquele alívio de ter descansado. E não tá naquele sofrimento, da gente não vê mais aquele sofrimento dele. Porque eu acho que o que ele mais queria, o que ele mais tava pensando, gente, era ou descansar ou ser o que ele era. Porque não tinha condição a pessoa ficar acamada. Sem várias pessoas aqui falavam que se fosse pra estar assim, preferia a morte, gente. Várias, todo mundo falava. Que se fosse pra estar desse jeito que ele tava, preferia 1000 vezes a morte do que ele estar desse jeito. Eu nem sei se eu posso estar falando essa palavra aqui no vídeo. Então, é só isso que eu queria falar pra vocês, dar essa notícia, como vocês acompanharem meu canal. Eu gosto de contar tudo aqui no canal que acontece, e não seria essa que eu não ia contar, né? Então, eu gravei um pouquinho no cemitério, não entrei por conta da minha unha. E também eu não gosto de estar entrando em cemitério, não, gente. Mas mostrei pra vocês a coisa do SAMU e mostrei também um pouquinho do cemitério. Foi isso. Esse foi o vídeo, essa é a notícia. A gente ainda tá tentando acostumar aqui, né? E quando eu vou pra casa da minha avó, ficar aquela sensação estranha, gente, sabe? De tá faltando alguém. Ficar aquela sensação estranha. Só que ao mesmo estranho, tá aquele alívio dele não tá mais sofrendo. E todo mundo, gente, no velório dele não tinha ninguém chorando. Talvez só chorasse na hora que soube, mas parou, porque se contenta e se aliviou que ele saiu do sofrimento. Antes que julguem, tá tão feliz porque ele faleceu, não. A gente tá aliviado por saber que ele não tá mais sofrendo, que ele descansou. Que ele tá agora no lugar melhor, não no sofrimento que ele tava aqui. E se não tivesse acontecido isso, gente, ele estaria sofrendo, sofrendo, cada vez mais só sofrendo, ficando magrinho. Vocês tinham que ver como ele tava magro. Muito magro mesmo. Não sei se era por conta dessa... Esqueci o nome, gente. Dessa úlcera que tava, que ele não conseguia, não engordava. Não sei o porquê ele não engordava. Não sei se é porque também tava se alimentando com uma sonda. Só sei que vim dar essa notícia pra vocês. Não vou falar que espero que tenha gostado do vídeo, né? Lógico. Mas foi esse o vídeo. Então, queria dar essa notícia pra vocês. Não é uma notícia boa, é uma notícia ruim. Mas ao mesmo instante com alívio dele ter descansado. Então, é isso. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e tchau, tchau. A gente tá indo agora pra o sítio. Só tá eu e minha mãe do teu cinto. Nem tomei banho nem nada. Quando eu ia tomar banho, aí veio a notícia que meu tio, aquele que tá acamado, tá passando mal, gente. Então, nós temos que ir rápido. A SAMU já deve estar indo pra lá. E eu não vou gravar, né, pra vocês, lógico. Eu não vou gravar muito. Não sei, né? Aí deixei a Heloísa. Porque... a Heloísa também, né? Nós ia ter que ir devagar por conta dela. Nós temos que ir rápido. Pra caso a ambulância for, ou o SAMU for seguindo nós, entendeu? Aí eu vi mais minha mãe ia sozinha. Aí eu vi mais ela. Vai ficar prestando atenção.